Passamos pela nossa primeira parte da teoria dos conjuntos. Falamos, por exemplo, de representação, relação de pertinência, igualdade de conjuntos, conjunto vazio e conjunto unitário. Falamos de subconjuntos, de relação de inclusão e de conjunto das partes, correto? Você tem toda a parte teórica que você precisa saber. Dentro de cada parte nós trabalhamos aí um pequeno exemplo, só para a gente colocar em prática. Depois a gente tem a parte de questões, trabalhar muitas questões, isso é fundamental. E aí agora, nessa aula, a gente entra na parte de operações. E a primeira operação que nós temos é justamente a união de conjuntos. Você pode encontrar também a seguinte linguagem: reunião de conjuntos. É a mesma coisa, tá certo? Aí, a primeira coisa é a sua notação. Você vai utilizar esse símbolo aqui, que lembra a letra U, mas não é a letra U, tá certo? Matematicamente falando, você vai ter a primeira coisa que você tem que saber. Como que você vai fazer essa leitura aqui, ó? Você pode ler A, união, B. Ou você pode simplesmente dizer A ou B. Então, a palavrinha-chave que está por detrás quando você une conjuntos é o ou. Então, em muitas situações, nós vamos fazer a leitura A ou B. Na própria questão, eu vou te mostrar isso, tá certo? Bom, matematicamente, quando você une o conjunto A com B, você vai ter o seguinte, você vai colocar assim, ó, eu vou ter um X, tal que X pertence ao conjunto A, ou X pertence ao conjunto B. Então, a palavrinha ou, ela foi inserida aqui, ela faz parte de tudo isso, tá certo? Bom, e aí o que é importante que você saiba? O seu diagrama. Eu vou colocar aqui a união B, certo? É muito importante que você tenha clareza, né, de como que você une conjuntos trabalhando com a parte de diagramas. Quando você une A com B, no caso aqui, você vai considerar toda essa região que eu estou, identificando aqui de vermelho. É toda a região interna aos dois conjuntos. Tá vendo aqui? É o que você vai considerar. Correto? Então tá aqui, ó. Então tem muitas questões que você precisa ter essa visão do diagrama. Bom, e aí, vamos então fechar esse momento aqui com o seguinte exemplo, tá? Para ficar mais claro. Eu vou pegar aqui, ó, esse conjunto A com 3 elementos, 1, 2, 3, e eu vou pegar esse conjunto B aqui, também com 3 elementos, 3, 4, 5, certo? Quando você une os dois conjuntos, A união B, quem que você vai colocar nesse conjunto? Você coloca todo mundo. Aquele valor que se repete, no caso o 3, você escreve apenas uma vez, tá certo? E aí então eu vou colocar, ó, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. O 3, que é o valor que se repete, eu coloquei apenas uma vez. Então você, quando une conjuntos, você coloca todo mundo dentro de um único conjunto, tá certo? Então, nessa aula, pontuamos o detalhe de união de conjuntos, que é a mesma coisa que reunião. Faça suas anotações, coloque o diagrama que a gente colocou aqui, é muito importante que você veja o nosso exemplo, e depois a gente vai misturar tudo, tá certo? Então, vamos para a nossa próxima aula.